Olá! Vamos aprender a pronúncia dos sons de vogal na língua inglesa. Tradicionalmente, elas são descritas como vogais curtas e longas. Bom, isto não é bem assim, em sendo que elas podem ser mais curtas ou mais longas, dependendo da posição e da palavra na qual elas aparecem. Então, vamos começar por definir quais são as vogais do inglês. Em inglês, temos 12 sons de vogal relativamente puros, ou seja, não são ditongos, e eles são estes que aparecem na tabela abaixo. O I, o E, o O, o U, o E, o A, o A, o U, o E, o A, o O e o O. Vamos ver que vários deles têm semelhanças com os sons do português. No entanto, temos de aprender as diferenças e treinar como posicionar a boca, os lábios e a língua para pronunciá-los melhor. Vamos lá! O primeiro som que vamos praticar é o som de I, como em sheep, meat, even. Este som pode ser escrito com as vogais EE, EA, E e até I. Então, independente da escrita, temos que confiar no nosso ouvido, na nossa audição, para compreender como falar este som. I é um som tenso, apresenta tensão na língua. E este som é produzido com uma espécie de sorrisinho falso. I. Então, vamos lá. Sheep, meat, even. Muito bom. É como um I de açaí. Ou quando falamos I, xi, bem acentuado em português. Então, temos tensão. Tem os lábios um pouquinho esticados. Não precisamos abrir a boca. E o som é tenso. I, sheep, meat, even. Vamos agora com um som que é um I, só que é bem menos tenso. Aliás, não temos tensão na língua. Este som gera confusão porque muitos falantes de outras línguas pronunciam igual ao I, sendo que este é E. É mais ou menos como um E bem fechado em português, só que tende a ser um som de I, claramente. Então temos palavras como ship, pen, tip. A língua está relaxada, a boca está apenas aberta e soa como um E que quer ser I. Ship, pen, tip, E. Agora vamos ver o som de O. É um som de O, mas vocês vão perceber que é praticamente como um O. Exatamente. O que é essencial para produzirmos este som de maneira correta? Não temos tensão na boca nem na língua. A boca está apenas aberta. Então, vamos fazer O. Bem assim como na foto. Good, book, put. Nada de good, book, put. E muito menos good, book, put. Por favor. É a boca apenas aberta, sem tensão. E assim como, sem querer, falamos o O.
good, book, put. Muito bom. It's a good book. Vamos então com o som de U. Qual a diferença? Essencialmente, devemos fazer um biquinho, porque os nossos lábios vão estar bem arredondados. Então, o som não é feito com uma boca relaxada, como o anterior, o, e sim com este biquinho. Vamos sentir tensão, produzir tensão na raiz da língua, na parte de trás, para produzir um arredondamento da parte interna da língua, a parte traseira. É como um U bem acentuado, como na palavra saúde. U, como em food, boot, shoot. Aqui podem ver e apreciar que não é uma questão de curta ou longa duração, já que em food o som é longo e em put e shoot é curto. Então, food, boot, shoot, Vamos agora com o som de E. Este som pode-se dizer que é parecido com o som de E, só que não chega a ser tão aberto. Não chega a ser E, e sim um som intermediário. Então, não faremos um E fechado, como para o som I, e não faremos um E muito aberto, embora muitos falantes tendem a abrir o E em inglês. Então, é um som intermediário, não é muito fechado nem aberto. Os lábios estão ligeiramente separados. E não exageremos na dose de E. É intermediário. Did, bid, met. Também veremos que em dead e em bed é mais longo, enquanto em met é mais curto. Este som é um som que não existe no português que falamos no Brasil, em nenhuma das regiões. Então, vamos ter que considerar como pronunciá-lo, como posicionar a boca e o que não fazer. É um som como em teacher, again, lover. Podem perceber e apreciar que não é parecido com a, e, i, o ou u. Não soa como nada do que falamos no português ou nos portugueses do Brasil. A boca não fica tensa, a língua também não fica tensa, e é mais para aquele noite que falam muitos portugueses em Portugal. Então é como noite, teacher, again, lover. Um som sem querer querendo. Este som seria o irmão mais forte do anterior, em sendo que outro, o aparece em sílabas sem acentuação, nunca tônicas, e este pode aparecer, e geralmente aparece, em sílabas acentuadas. Este som é feito com a boca semi-aberta, é uma espécie de nojinho, e também não é A, nem E, nem I, nem O, nem U. Não se parece com nada. É o som nas palavras bird, word, fur. Podem apreciar que não soa como nenhum dos sons de vogal da língua portuguesa. Este som é tenso,
é um som central e independe da escrita, porque a escrita simplesmente representa, mas o som é o que se fala. Então temos como em bird, word, fur, e também na palavra mundo, que é tão complexa, que é tão desafiadora, world. Vamos lá. Este som de O é sim parecido com o O fechado do português, só que é até mais fechado, especialmente dependendo do sotaque e da região e do falante. Precisamos colocar os lábios como para um som de U mesmo, mas preparar para um O. E geralmente é mais longo, é um som tenso. E pela posição na qual ele geralmente aparece, vamos ter sim um som geralmente mais longo. Mas atenção, o importante disto é colocarmos os lábios e produzirmos o som corretamente. Então vamos ter door, for, war. Mesmo se quisermos pronunciar com esse R puxado, geralmente dos falantes estadunidenses, ainda teremos o som tenso e com os lábios arredondados. Então podemos falar tanto do como door, for, war, war. O queridinho das pessoas que acham que pronunciam bem o inglês, o A. Atenção, falantes do português. Não é um E aberto. Não é simplesmente isto. Embora tenha semelhanças com este som, a boca estará semi-aberta, mais aberta que para um E. A língua está como puxando para baixo, porque tem uma tensão, e uma tensão frontal, ou seja, vamos sentir que a língua está querendo como empurrar os dentes de baixo. Este som também pode ser longo. Quando ele é longo, é bastante longo, e quando ele é curto, é bem curto e seco. Então, vamos ter palavras como cat, curto, bad, longo, e apple, curto. Pelo amor de Deus, não falem apple. E, por favor, cuidar de não falar cat, bad, apple, porque aí ele se torna muito como um E. Então, abrindo mais a boca e puxando para baixo. Ai, 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 este som. Este som é ensinado, pelo menos no Brasil, como um som de Por favor, não nasalizar. O som é como um A de cara, de passa. Não é não é não. Então, vamos ter um som bastante relaxado, com uma posição da boca semi-aberta e bem claramente como um som de A numa palavra como cara, como Carlos. Não é frontal e não é de ressonância traseira. Então teremos cut, up, blood. Atenção, não é blood. Blood, up, cut. Acho que estou ouvindo uma nasalização por aí. Vamos de novo. Cut, up, blood. Este som é outro som dos que consideraríamos um som de A. Só que em inglês eles são bem diferenciados um do outro.
Já vimos o E frontal, o A central, e este, que é um A posterior, também não é nasal, por favor, é feito com a boca aberta, com uma surpresa, como aquela posição de língua para o doutor ver a garganta. Ah! Podemos sim começar exagerando. Ah! Para isto, vamos praticar com palavras como far, car, father. Aqui também podemos fazer o puxado do final, mas sem deixar de abrir a boca e de conseguir uma tensão na língua, como para trás. Far, far, car, car, father, father. Muito bem. E, finalmente, chegamos ao som de O. Este O pode ser mais ou menos aberto, mas sempre vai existir em contraposição ao O fechado. Então, se falarmos com um O bem fechado, podemos fazer um O. Se falarmos com um O nem tão fechado, vamos ter que exagerar para abrir bem este som de O. Basicamente, é sim parecido com o O aberto do português. Só que, no caso, muitos estadunidenses e aprendizes falantes de inglês como língua estrangeira gostam de exagerar um pouquinho e levá-lo para um lugar de A. Então, basicamente, teremos long, box, bottle, ou algumas destas podem ter um som mais aberto, praticamente o de A, no inglês americano ou estadunidense, como box, bottle. Atenção, o mais importante, o essencial, é mantermos a diferença entre o bem arredondado, e este O, aberto. Long, box, bottle, chocolate, ou, em inglês estadunidense geral, chocolate.